trazendo o foco da necessidade de retomarmos a nossa vida. Retomarmos a nossa vida com alegria. Agora estamos podendo sorrir uns para os outros, né? Agora um pouco sem máscara, né? Nos afastando daquela obrigação. Alguns ainda ficam, cada um, respeitamos, mas alguns já estão mais libertos. Então voltemos à vida, voltemos à alegria, e precisamos desse entendimento, precisamos voltar à nossa alegria, saindo dessa pandemia. Agora as divergências que estão tão descabidas nessa egrégora, que a Casa Espírita vem justamente trazer essa fluidificação, essa harmonização, a necessidade de nos colocarmos na oração e na sintonia, de olharmos uns aos outros com fraternidade, olharmos uns aos outros como aprendizes do Evangelho, porque todos aqui estamos aprendendo, e é preciso saber viver, que caminho seguir. Por vezes a gente fica se questionando, que caminho que eu devo seguir? O caminho é esse, é o caminho do Evangelho, é o caminho da oração. Parece até meio piegas falar, parece até que a gente é meio repetitivo. Eu acredito que nos evangelhos aqui os oradores sempre estão falando a respeito, mas não tem outro caminho a não ser falar as palavras do Cristo, nos orientando pelos caminhos que Ele nos deixou, a trilha que nós temos que seguir. E uma vez perguntaram a Chico Xavier qual seria a religião melhor a ser seguida, qual religião que nós devemos seguir para buscarmos essa elevação, para buscarmos essa condição de sintonizarmos com o bem. A religião é a religião do amor, que nem foi falado aqui hoje na sua prece, de olharmos uns aos outros sem divisão de raça, de cor, de política, de diversidade. Isso se chama empatia, e há 2000 anos Jesus vem tentando nos trazer isso, e nós aí estamos nos debatendo, degladiando, e ainda não aprendemos. E Chico trouxe essa resposta. A religião melhor a seguir é aquela que te faz hoje melhor do que ontem você foi. E todas as vezes que nós nos colocamos na condição de trabalhadores, né, dentro de uma casa espírita, estamos buscando ser melhores, eu acredito que sim. Estamos buscando o apoio no Evangelho do Cristo, aprendendo, estudando, apoiando uns aos outros como elos de corrente. Elos de corrente são fortes, são fortalecidos. Por isso que o trabalho dá certo. Por isso que acontece o que você disse, né? A dificuldade, às vezes aquela muvuca, mas o elo de amor é tão forte. E nós sentimos isso aquele dia aqui na casa. Nós sentimos, por isso que nós estamos sempre de coração aberto, vindo a essa casa, para justamente apoiar, porque onde há união, há amor e há fraternidade. E por vezes, essas intempéries, né? Essas dificuldades que o mundo lá fora nos traz, pululam a nossa conexão com o Evangelho do Cristo, mas nós temos que ser perseverantes. E aí vem a música, é preciso saber viver. É preciso saber viver. E o caminho é, como eu disse, o caminho que nos conduz. O caminho da prece, do equilíbrio, da alegria. Sorrir, gente, sorrir para a vida. E trazendo essa mensagem, fui buscar uma história de Chico Xavier, que é um grande exemplo para todos nós, de fraternidade, de amor, de perseverança, de vontade, que Chico tinha inúmeros problemas, inúmeras dificuldades, inclusive dificuldades físicas de doença, mas ele não esmorecia. Eu acredito que todos vocês já devem ter lido alguma história de Chico, ou algum filme, e devem saber dessa situação dele sempre com um sorriso que agrada a todos os corações. Por mais que a gente esteja com dificuldade, quando alguém te recebe sorrindo, é outra coisa. E Chico sempre assim, com essa alegria de viver. E ele transitava pelas ruas lá de Belo Horizonte, em Minas,
Campinas, não era Belo Horizonte, era Pedro Leopoldo, onde ele trabalhava na casa espírita e acabou perdendo o horário, que era trabalho árduo, pesado, fazendo atendimento fraterno, e não se deu conta que era quase madrugada, quase 1h30 da manhã, e ele saiu da casa espírita. E ele saiu e observou que ele estava sozinho entre aspas, né? Porque ele nunca andava sozinho, sempre com os amigos espirituais ao lado dele. E transitava ele pelas ruas de Pedro Leopoldo e percebeu que não tinha ninguém, as ruas vazias. E ele foi seguindo, e quando ele começou a ouvir aquele barulho ensurdecedor de uma corrente que se arrastava, e aquele barulho vinha cada vez aumentando, e ele, bom, se for um irmão desencarnado, eu não tenho que temer, porque estou bem amparada, né? Emmanuel sempre do lado dele. Então, se for uma manifestação física, então tudo bem, não vou temer. E continuou caminhando, e aquele barulho cada vez maior, e ele foi ficando, o que será que vai acontecer comigo? Foi se aproximando da casa dele, e quando chegou na esquina, um quarteirão para chegar da casa dele, próximo da casa dele, ele pôde observar um cachorro vindo na sua direção. Só que era um cachorro enorme, maior que esse que está aqui. Bem maior. Quando eu cheguei aqui eu lembrei da história. Não é ao acaso, né? E o cachorro trazendo aquela corrente enorme, era um cachorro de raça dinamarquês. E quando ele avistou o Chico, ele pulou no peito do Chico, e Chico, franzino, claro, né? Se assustou com aquele cachorro. E o cachorro babava, rosnava, impedindo a passagem de Chico Xavier. E ele falou, não vou nem me mexer, porque com certeza eu vou receber uma mordida. O que Chico fez? Olha a sabedoria. Eu acredito piamente que ele tenha feito isso. Ele começou a conversar com o cachorro. Conversando com o cachorro, meu irmão, eu sei que você deve estar com fome, mas eu estou muito cansado, trabalhei até agora e eu preciso seguir meu caminho. O senhor, por favor, me deixe passar. Mas o cachorro nada, só rosnava, e aí com as patas em cima de Chico Xavier, e ele nem se atrevia a se mexer. E ele ficou ali por alguns segundos, e quando ele teve a ideia, a palavra mágica, disse ele, já sei, você deve estar com muita fome, então eu vou te prometer, eu te faço uma promessa. Vá comigo até a minha casa, me acompanhe, e lá tem um alimento e eu vou te dar esse alimento para sanar a sua fome. Quando ele falou alimento, o cachorro desceu. Parecia que tinha entendido. Aí ele falou, será que esse cachorro realmente está sabendo o que eu estou falando? Então o que ele fez? Ele caminhou 5 passos e olhou para trás do cachorro 5 passos atrás dele. Mais 10 passos e o cachorro atrás dele. Ele falou, nossa, o cachorro está me entendendo. E me deu passagem. Chegando em casa, ele lembrou-se da irmã Luísa, que era irmã dele, e sempre o aguardava com um cafezinho quando ele chegava do seu trabalho. E ele disse para a irmã, Luísa, não se levante, fique aí nos seus aposentos, porque eu estou aqui com uma visita. E você vai se assustar, então quando ele for embora, eu te conto o que aconteceu e você pode se levantar. E assim foi. O que ele fez? A bondade, né, em pessoa. Abriu a geladeira. Hoje talvez não faria mais isso. Mas pegou toda a carne que ele tinha dentro da geladeira. Toda a carne. Colocou numa bacia e deu para o animal. O animal se fartou, comeu, e ele só observando. Só que o animal não foi embora. Ele falou, ele deve estar com fome. E ele, não satisfeito, ainda foi no armário, pegou as 2 latas de sardinha que ele tinha, abriu e deu para o animal comer. O animal comeu, né? Abanou o rabinho, nem falou nada, né? Nem falou nada, foi embora, seguiu o seu caminho. Aí ele falou para a irmã dele, pode vir, Luísa, pode levantar, que vou te contar o que aconteceu. E aí ele contou para a irmã o fato inusitado que o cachorro deu passagem para ele. A irmã pôs a mão na cabeça, Chico, mas eu não acredito que você abriu a nossa geladeira e deu toda essa carne que a gente tinha do mês inteiro
Para o animal, e não tão satisfeito, ainda deu a lata de sardinha para o cachorro se alimentar. Ele disse para ela: Luísa, preste atenção, eu prometi ao animal que eu iria alimentá-lo, e ele me deixou passar. Vejam só, por que eu contei essa história? Qual é a nossa promessa para com o Evangelho do Cristo? O que nós prometemos quando nós viemos para esse planetinha de prova e expiação, as nossas promessas determinadas nas fontes do é preciso saber viver, da convivência com o meu irmão, com o meu parceiro, com o meu esposo, lá dentro do meu trabalho. E por vezes eu chego aqui, eu esqueço os meus compromissos e meto o pé pelas mãos. Nós tratamos tão bem um animal, por que nós temos tanta dificuldade de sintonizar e de entender aquele que é diferente da gente? Praticando assim a sintonia contrária, né, do que vem falar essa música, que eu vou passar na segunda parte para a Ana, do é preciso saber viver. As pessoas estão se desconectando e cada vez mais se afastando do Evangelho de Jesus e deixando de praticar a verdadeira fraternidade. O elo de corrente está cada vez se soltando e aí a vida fica na ilusão. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco e vai ficar maluco, se não retomar as orientações do nosso irmão Jesus e também de Chico Xavier, nosso irmão, que nos dá tanto exemplo. E no mundo de hoje, como ela está falando, porque esse exemplo de Chico, maravilhoso que ele trouxe, né? Essas histórias, são tantas histórias maravilhosas dele, né? Que realmente ele foi um ser, talvez acho que nem nós espíritas, talvez saibamos a imensidão da sua elevação espiritual, de tantas coisas que ele fazia naturalmente, né? Mas se a gente trazer um pouquinho isso, porque tudo a nossa vida, ela é feita de escolhas. Eu escolho viver bem ou não viver bem. Eu escolho como eu vou abrir ou fechar uma gaveta. Eu escolho como eu vou viver. E aqui nós trouxemos um pouquinho, como ela falou da questão da ilusão, finalizou essa questão, nós trazemos assim: será que nós vivemos só a vida material? Porque é assim, a matéria ela é importante para nós. Nós vivemos um mundo de provas, onde as expiações nos testam. Mas a matéria, ela faz parte de nós. Nós somos uma matéria. Temos pele e osso, temos uma necessidade de desenvolver para aprender. Aí nós buscamos lá no Livro dos Espíritos, quem quiser estudar é muito bacana, né? Na sua questão 22A, é um tema bem bacana do Livro dos Espíritos, que Kardec foi bem direto e ele pergunta assim: que definição podeis dar da matéria? E isso é importante a gente saber, principalmente nós que estamos aqui numa casa da doutrina espírita, onde nós estamos estudando e tentando aplicar os nossos conhecimentos. E a resposta foi bem básica, né? A matéria é o agente, o intermediário com auxílio ao qual sobre o qual atua o espírito. Ou seja, nós temos a necessidade da matéria. Mas, gente, ficarmos dependentes da matéria já é outra história. É o que ela acabou de relatar aqui, né? E também lembramos, assim, as formas com que nós vivemos no dia a dia. Nós vivemos um mundo de disputas, em todos os sentidos. Seja no nosso trabalho material, seja às vezes no nosso convívio social, seja nos nossos ideais, seja na situação que for. Nós vivemos disputando. Então nós temos que, a partir do momento que nós conseguimos observar que eu estou entrando numa sintonia de disputa, é o momento de eu recuar, porque aí é a reforma íntima, é aquilo que a doutrina nos traz de uma forma tão clara. E aqui trouxemos também um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu acho fantástico, eu me lembrei na hora, que é no capítulo 2, o item 8, daquela rainha da França. Muitos de nós já conhecemos essa. Quem não souber, leia, né? Vai lá, pega o Evangelho quando chegar em casa. Essa rainha, ela descreve de uma forma tão clara. E quando ela chega na espiritualidade, ela que achou que chegando lá ia ter toda a pompa, seria tratada com luxo, com plumas.
ela se deparou totalmente esfarrapada com as palavras dela no Evangelho. Essas são as nossas, né? E em determinado momento, ela vê aqueles que ela achava que eram inferiores, muito melhores, muito acima dela, moralmente. Porque o que vale realmente foi o que a Viviane trouxe no começo, a questão da como eu escolho, como eu vivo, não deixando com que a matéria nos consuma, né? Então nós estamos aqui para aprendermos a nos amar, né? Agora, vem a questão, será que eu estou assumindo o encargo de compromisso perante os ensinamentos do nosso Mestre? Porque Jesus não era do mundo, mas ele veio ao mundo por quê? Porque ele acreditava e ainda acredita no aprimoramento moral do homem. E ele nos deu o quê? Ele, além de dar o amor, ele nos deu subterfúgios para que a gente consiga alcançar, porque o amor é um treino, gente. Todos nós temos amor. A Viviane fez um comentário aqui, a questão de nós gostarmos de animais, né? Muitas pessoas preferem até conviver mais com animais do que seres humanos, que são escolhas, né? E ninguém está aqui criticando, mas nós precisamos valorizar a nossa irmandade. O lado do amor realmente que pulsa, como a Joana colocou, não só aqui, como na prece lá dentro, que ela tocou os nossos corações, né? E é legal a gente também ter a noção de que quando nós nos sentimos amados, nós amamos. Então vamos amar para ser amados. Aí vem uma questão, né? Ela falou também da questão da oração, porque são formas. Tem pessoas que encontram numa boa leitura, uma forma de se conectar com o alto, fazendo realmente, se reservando e orando, outros cantando, cada um encontra uma forma. E tem aqui uma das palestras que eu gosto muito de assistir, eu gosto de sempre trazer, que são as palestras do Haroldo Dutra, né? Eu sou muito fã dele. E numa delas, quando ele fala sobre a história de Paulo e Estevão, quem não assistiu, assista. Tem vários seminários que ele fez no decorrer desses anos, falando sobre esse livro Paulo e Estevão, que deve ter na casa, se alguém quiser ler. É maravilhoso, olha aí, né? Essa semana alguém comentou comigo sobre esse livro, né? Em um determinado momento, Paulo, ele estava caminhando, porque o que aconteceu? Ele, um breve relato dele, né? Paulo, ele era um estudioso da religião dele, né? Ia se tornar um doutor da lei, e em um determinado momento, ele perseguia os cristãos, porque ele acreditava que aqueles cristãos eram contra o Deus dele. O Deus que ele acreditava, o Pai. E ele realmente matava, porque naquela época era natural matar-se. Hoje se mata, mas não é tão natural, graças a Deus já evoluímos um pouco. Naquela época era uma coisa muito fácil. E nessa época ele se chamava Saulo, né? Mas enfim, num determinado dia, quando ele estava perseguindo Ananias, Jesus aparece para ele e pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E nesse momento ele dá uma viravolta de 180 graus na sua vida e passa a levar o Evangelho de Jesus e muda o nome, que ficaria difícil ele continuar como Saulo. E virou Paulo. Mas o que eu quero falar de Paulo para vocês? Paulo, ele se sentia amado por Jesus. Ele sabia a importância da sua tarefa. Por isso ele se mudou o nome. Mas ele fazia assim. Quando ele entrava numa cidade, ele perguntava: Senhor, o que queres que eu faça? Ele perguntava de novo: Senhor, o que queres que eu faça? Aí até tem um comentário do Haroldo Dutra que eu acho muito bacana. Ele falava assim: eu acho que Paulo queria que Jesus falasse para ele: olha, entra naquela rua assim, vira à esquerda, senta, fala com o fulano de Beltrano. Mas não, Jesus não ia falar isso para ele. Ele simplesmente dizia: entra naquela cidade e faça a sua parte. Mas por que ele ia? Porque ele confiava e ele escolhia vivenciar o Evangelho de Jesus. Então, era algo tão forte, tão importante, que muitas vezes ele era confundido e colocado à prova, né? Como ele se sentava, muitas vezes até em famílias que ele mesmo tinha sido algoz. Vocês conseguem imaginar, em um determinado momento, em que ele foi aquele pessoa que matou o pai da família,
Como é que ele poderia conviver com aquilo? Ele teve que se transcender, teve que se melhorar para chegar lá. Não é fingir, eu não sou o Saulo, porque ele era o Saulo. Só que ele mudou Paulo porque o homem novo dentro dele, ele fez a escolha do homem novo. Todos nós podemos escolher. Não é que nós vamos fugir dos nossos erros, mas nós temos a oportunidade de termos uma ação do bem. Então, se nós temos essa oportunidade, vamos escolher ela, porque são pedras que surgem no nosso caminho, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5 também, nós podemos buscar que, particularmente, é um dos capítulos mais intensos, né? A gente gosta muito dele, que fala sobre vários tópicos, né? Fala sobre bem-aventurados aflitos, as bem-aventuranças, enfim. E, de uma certa forma, quando nós conseguirmos, pelo menos, nos visualizarmos agindo através das bem-aventuranças de Jesus, pode ter certeza que a gente vai estar mais próximo do amor maior. E quando nós estamos mais próximos do amor maior, nós com certeza vamos estar vivenciando, sabendo viver. Por isso que nós temos que ter. Qual é o caminho? O caminho da verdade e vida é o amor de Jesus. Ele vem sim por uma porta estreita. E muitas vezes essa porta estreita nos afoga, nos aperta, porque ela é estreita, mas compete, como eu falei no começo, né? E para fechar essa questão, esse momento, é a forma que nós encaramos as situações. Existe uma dor hoje em dia de cura? Sim, existe. Vamos buscar, mas vamos fazer a nossa parte, vamos acreditar, mas vamos fazer a nossa parte. Um detalhe que eu sempre gosto de falar na casa onde nós trabalhamos, né? Nós fazemos também a preparação às segundas-feiras, às quartas, e aí nós começamos assim. O tratamento da casa espírita começa naquele momento em que você fala, hoje eu vou na casa do caminho. Isso pode ser na sexta. Ai, hoje não, eu vou na segunda-feira, eu vou na terça-feira na casa do caminho. O seu tratamento começou ali. Dali até o momento de você chegar aqui, é o tratamento. Então é a forma com que você lidou com o seu cachorrinho, é a forma com que você falou com o seu marido, é a forma com que você atendeu o telefone, ou então você leu as mensagens e respondeu, porque às vezes a gente recebe tantas mensagens que a gente não consegue nem responder, não é mesmo? A pessoa viu que você visualizou e nem deu tchau. Tudo bem, a gente não consegue, mas é a forma com que a gente lida com a vida que vai fazer com que a nossa cura venha, porque a cura é a nossa escolha, e assim é preciso saber viver. Convidamos a todos para que possam cantar. Soltem a voz, o coração.